E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos falar sobre o direito constitucional. Nós na verdade iremos apresentar para vocês como que funciona o direito constitucional. Bom, então aqui nós temos um panorama. A Constituição Federal ela é formada por três partes. Ela é formada, como vocês podem perceber aí no slide, pelo preâmbulo, pela parte dogmática e pela parte transitória, tá? Eu vou explicar para vocês cada um deles, começar pelo preâmbulo. Quando nós falamos em preâmbulo, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, né, Supremo Tribunal Federal, prega que o preâmbulo ele não tem relevância jurídica. Então, se não tem relevância jurídica, ele tem irrelevância jurídica, não apresenta juridicidade. Então, pode aparecer isso na prova lá, né, no concurso que você estiver fazendo, falando, o preâmbulo apresenta força jurídica. Não, está errado. O preâmbulo não apresenta força jurídica, ou seja, ele tem uma irrelevância jurídica. É muito bom você estar atento a respeito disso. Tá, mas professor, então se o preâmbulo não apresenta força jurídica, relevância jurídica, então se ele não apresenta juridicidade, que é um termo consagrado, juridicidade, então qual é a sua finalidade? Se perguntar na prova, qual é a finalidade do preâmbulo? Pois bem, o preâmbulo ele tem uma função interpretativa. E aí, pessoal, a gente vai ver um trecho aqui. Quem que utilizou? Nós, né, os membros desta Assembleia Nacional Constituinte, os membros constituintes, né, reunidos em Assembleia Nacional, né, utilizaram o termo Deus. Mas isso aí não vai ferir, professor, a laicidade a laicidade da Carta Constitucional? Não vai ferir? Não é um Estado laico, ou Estado leigo, que é sinônimo, né? Ou não confessional, porque não prega uma religião. Não, pessoal, não fere, porque isso aqui não tem nada a ver. Porque quando nós falamos em Deus, Deus é uma entidade, se é que eu posso falar esse termo entidade, que eu não estou especificando qual Deus, qual seita, qual segmento, né? Então, não tem a ver, né? Tudo bem? Então, o Supremo Tribunal Federal acha que não tem nada a ver isso aí. Muito bem. Então, aqui o preâmbulo, como nós falamos no início, é como se fosse um anúncio prévio do que virá. É uma carta de apresentação do próprio texto constitucional. Aí eu falei para vocês que o STF, Supremo Tribunal Federal, considerado o guardião da Constituição, já se manifestou sobre o valor jurídico do preâmbulo. Sobre o preâmbulo, aplica-se a tese de irrelevância jurídica. Na verdade, quando ele fala já se manifestou sobre o valor jurídico, na verdade não há valor jurídico, não há uma juridicidade, não há uma relevância, tá? Muito bem. Aí olha só, o preâmbulo, não tendo força jurídica, não pode servir de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então ele não vai servir de parâmetro nenhum para questão de constitucionalidade. Não vai compor, não vai integrar esse bloco de constitucionalidade. Então algo não pode ser considerado inconstitucional por violar o preâmbulo da Constituição Federal. Então você fala, isso aqui é considerado inconstitucional porque viola, né, o preâmbulo da Constituição Federal. Você não pode afirmar isso. Você não pode afirmar que algo é inconstitucional porque fere o preâmbulo da Constituição Federal. Uma vez que o preâmbulo não tem juridicidade, não tem valor jurídico. Então como que você pode falar que é inconstitucional? Se não há relação, se não há juridicidade, se não há relevância jurídica. Entende? Então tá. O preâmbulo localiza-se no âmbito mais da política e não no âmbito do direito. Aí eu havia dito para vocês lá no começo que o Supremo Tribunal Federal apresenta, segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo apresenta uma função interpretativa, que eu já disse.
a sua função é meramente interpretativa. Então pode aparecer um item numa questão de concurso, né? O preâmbulo apresenta uma função interpretativa. Não é uma norma que possa servir como parâmetro para o exercício de controle, tá? Então ele não é parâmetro para o exercício de controle. Tá, a dogmática, né, é totalmente contrário, ela é terminantemente contrária à parte do preâmbulo, porque enquanto o preâmbulo não tinha força coagente, a parte dogmática ela tem essa força coagente. Coagente vem de coagir, né? Então ela tem essa força coagente, essa força coercitiva. E ela pode servir de parâmetro para o exercício de controle de constitucionalidade, diferentemente do preâmbulo, que não poderia servir de parâmetro para o exercício de controle de constitucionalidade. A parte dogmática apresenta a juridicidade e ela vai do artigo 1º até o artigo 250. É bom saber isso aí, tá? A parte dogmática vai do artigo 1º até o artigo 250. Muito bem. E por fim, a parte transitória. Ela é mais notadamente conhecida, pessoal, com essa sigla, ADCT, que é o famoso Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Só que ao invés de falar esse palavrão todo, a gente pega só o final, transitória. Né? E o próprio não fala, o que é algo transitório? É algo passageiro, algo efêmero, né? Que ele não pode se confundir com o preâmbulo, porque ele não está no meio dos artigos. Na verdade, ele vem depois do artigo 250. Então, ela vem regular situações passageiras. E essa norma tem como função, como você pode ler no slide, estabelecer um intercâmbio entre o direito pré-constitucional e o direito constitucional. E assim como a parte dogmática, ela é dotada de juridicidade. Então, se aparecer uma questão lá, a parte transitória, ela se aproxima mais do preâmbulo ou mais da parte dogmática? Mais da parte dogmática, justamente porque apresenta juridicidade, apresenta relevância jurídica, tá? E ela também, assim como a parte dogmática, pode servir de parâmetro para o exercício de controle, né? Para a questão de constitucionalidade. E por fim, a parte transitória é o que eu falei, né? Muito mais do que do